E aí, pessoas, como a identidade é entendida hoje? Nós vamos tomar aqui o glossário que a Natura, a empresa Natura, publicou no site dela sobre identidade, sobretudo em relação à identidade de gênero, e vamos entender um pouco como se prega, como se entende hoje a identidade. Então vamos tomar os termos mais conhecidos, as identidades de gênero, hoje mais conhecidas, e vamos tomar as três primeiras, ali do nome LGBT. Lésbica. Dentro do glossário LGBTQIAPN+, lésbica é um termo que pode ser definido como aquele que designa pessoas do gênero feminino que sentem atração sexual ou afetiva por pessoas que também são do gênero feminino. G, o gay, o termo em seu significado mais puro remete de forma geral a pessoas que sentem atração sexual ou afetiva por pessoas do mesmo gênero, ocupando esse lugar no glossário. O B, do glossário, representa uma pessoa que se relaciona sexualmente, afetivamente, emocionalmente com pessoas do gênero feminino e masculino. Não sei se você reparou, mas uma palavra que sempre está ali nessas três definições dadas é atração. Agora a pergunta é, será que ter uma ou duas ou várias atrações deve definir a minha identidade? Isso deve ser realmente o fundamento daquilo que eu sou, da minha expressão nesse mundo, da minha expressão na sociedade? Esse questionamento que eu queria trazer para você aqui nesse vídeo. Então nós vamos falar disso aqui e também da diferença que existe entre impulso, atração e desejo. Não sei se você sabia, mas existe uma diferença nesses três termos, existe uma diferença, sobretudo na vivência desses movimentos interiores, movimentos humanos, do nosso impulso, da nossa atração e do nosso desejo. Caso você não esteja inscrito ainda nesse canal, por favor, se inscreva aqui, comente esse conteúdo, compartilhe com outras pessoas, deixe aqui a sua curtida, deixe aqui o seu gostei, vai ser muito importante para nós, para que esse conteúdo não fique parado, mas alcance ainda mais pessoas. De coração, muito obrigado. Antes de descer aqui no conteúdo, eu queria te dizer que hoje se faz mais do que nunca necessário falar de identidade. Eu tenho visto, tenho tocado na vida de muitos jovens, muitas pessoas que têm sofrido ansiedade, não somente por conta da opressão, do preconceito, que normalmente são acusados por isso, mas sobretudo por conta da tempestade de propostas, de possibilidades, de tantos níveis de identidade que existem hoje, tantas categorias, e às vezes as pessoas não vão se encontrando, ficam nessa angústia de se encontrar em algum lugar, ou se encontram e depois sentem outro tipo de atração, como eu dizia aqui, e vão se sentindo deslocadas e não vão se encontrando e vão vivendo uma verdadeira angústia dentro de si. Isso não estou inventando, isso aí que eu toco na vida das pessoas no acompanhamento pessoal que nós vamos fazendo. Então a primeira coisa que a gente precisa alertar a todos nós é sobre a capacidade crítica, a capacidade de pensar, a capacidade de não ir no pensamento atual, moderno, no pensamento da moda. É preciso ser muito honesto, porque eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o conhecimento que me é dado, preciso correr atrás também de um conhecimento onde eu vejo que na vida das pessoas isso tem um resultado bom, tem frutos bons, pelos frutos conhecereis a árvore, e a partir desse conhecimento, a partir dessa experiência interior, conseguir entender quem eu sou, entender mais profundamente e viver essa graça do discernimento. Para nós cristãos católicos, nós chamamos isso de uma graça, chamamos isso de um dom, saber discernir, saber entender, chegar nas profundezas do nosso ser e aceitar quem nós somos. É importante dizer que a boa sensação afetiva que nós sentimos na companhia de alguém, ou aquele prazer sexual como a consequência de um estímulo, não deve ser a base da nossa identificação humana. Mesmo no glossário ali que a Natura colocou, eu vou ler para vocês aqui a definição de identidade de gênero que eles trazem lá, tá? Vou tomar aqui, vamos lá. Identidade de gênero é a forma que a pessoa se entende como um indivíduo social, ou seja, a percepção de si. Nós acabamos de ler aqui a definição sobre identidade a partir do gênero, a partir dessa ideia, dessa teoria de gênero desenvolvida ali pela terceira onda do feminismo, baseada em tantas outras teorias, como o existencialismo de Sartre, como, enfim, outros pensamentos do relativismo, e o pensamento relativista, onde a visão de pessoa se torna algo muito mais subjetivo, que é importante também, temos esse olhar subjetivo, somos pessoas únicas, temos o nosso pensamento crítico, temos a nossa visão de si, a nossa visão do mundo, mas se rejeitando completamente também essa visão objetiva da pessoa, aquilo que nós somos, aquilo que nós recebemos quanto pessoa, aquilo que nós recebemos no nosso corpo,
Então todo pensamento e teoria de identidade de gênero não toma tanto em consideração aquilo que objetivamente nós recebemos ali na nossa existência, na nossa essência como pessoa, naquilo que nós recebemos, né? Eu quero frisar isso para poder a gente entender que essa definição é a definição de gênero trazida aí pelos pensadores e se resume bastante a isso, na minha percepção de mim, né? E sem se tomar tanto em conta objetivamente aquilo que eu recebi. E isso leva a perceber essa palavra que sempre volta, né? A proposta de gênero, de identidade de gênero, sempre é fundamentada, na sua grande maioria, na atração, né? naquilo que me atrai, nas pessoas que me atraem, no gênero, né? Para poder usar o termo que é usado aqui, que me atrai. E aí, para poder ficar mais didático, né, eu queria explicar para vocês, como eu disse, a diferença desses 3 movimentos presentes no homem, né, que na prática pode se confundir um pouco, mas que quando nós os conhecemos, né, nós podemos os diferenciar bem, sobretudo não somente aqui no nosso conhecimento, mas sobretudo no nosso dia a dia, e como é importante diferenciar bem esses movimentos, né, que é o impulso, a atração e o desejo. Lembrando que esses 3 movimentos, eles são amorais, né? As causas, as consequências, se são boas ou não, elas dependem de nós, né? Do que nós fazemos com esse movimento, da educação, da orientação que nós damos para ele, e nós podemos sempre crescer, né? Na orientação, na educação dos nossos impulsos, das nossas atrações e também do nosso desejo. Então, primeiro, o impulso. É o mais animal de todos, né? É esse movimento primeiro que nós fazemos diante de alguém, diante de um objeto, vivendo uma situação que nos transmite beleza, nos transmite medo, pavor, sei lá, sentimentos diferentes, né? Nojo. Esse primeiro impulso aqui que nós sentimos diante daquilo que nós vivemos, percebemos e vemos. Falando no sentido ali realmente sexual, da nossa sexualidade, aquele impulso, né? Aquele primeiro movimento que nós vivemos quando, sei lá, você está andando na rua e aí passa aquela pessoa bonita e ali de forma natural, impulsionado pela sua natureza, você olha aquela pessoa, você vira o seu olhar e você olha para ela, e é aquele primeiro impulso, tá? Esse é o primeiro movimento. Ou, sei lá, naturalmente, diante de um prato de comida, você que não está cheirando muito bem, você olha para ele, você chega, né, sei lá, você chega num lugar e aquela comida ali está em cima da mesa, e ali de forma natural, você é impulsionado a olhar para ela e rejeitar aquele alimento, né? Então, é algo importante, importantíssimo para a nossa natureza, porque tanto a atração àquilo que é belo, até no sentido sexual, isso é importante, que isso vai mover você para aquela pessoa, vai mover você para aquele alimento, ou vai tirar você daquele alimento que não está muito bom, ou vai tirar você daquela situação de perigo e vai te salvar, né, muitas vezes. Então o impulso é importante, mas nós não podemos parar aí. E aí nós vamos falar agora do segundo movimento, que é a atração, né, que eu vou me deter um pouco mais, porque a gente vai falar um pouco também desse sentido da identidade e do perigo de fundamentar a nossa identidade simplesmente aqui na atração. Então, para poder dar uma definição para vocês, nós podemos dizer que a atração é esse movimento interior, né, físico, que pode ser momentâneo ou que pode também permanecer, né, durar ali no tempo. Explico por quê. Por exemplo, tem pessoas que exercem ali uma atração sexual, mas momentânea, inicial sobre nós, e depois, à medida que vamos convivendo, conhecendo mais aquela pessoa, a atração ela pode permanecer ou até deixar de existir completamente, né? Talvez não ter mais tanta força como ela tinha antes. E é importante dizer, né, frisar aqui, que a atração, apesar de ser um movimento superior ao impulso, né, que eu falei há pouco, ela ainda assim é algo que não é imutável, né? Talvez você tenha um colega de trabalho, uma colega de faculdade, um colega, um vizinho, com quem você se sentia desconcertado, né? Não conseguia olhar nos olhos dessa pessoa, você se sentia muito atraído ao corpo dessa pessoa, e 2 dias longe dela, você já não se sentia mais tão atraído assim por ela, por exemplo, né? Já conhecia uma outra pessoa, já conhecia um outro cara, já se sentia mais atraído a ele. Ou tem pessoas que você trabalha até hoje, né? Trabalha assim a vida inteira, ou convive, sei lá, alguém próximo da sua família, que você sente ainda aquela atração, né? Você acha aquela pessoa bonita e você sente aquela atração, você não está apaixonado por ela, você não fica pensando nela, mas quando você está perto dela, dessa pessoa, você sente uma certa atração ali, você sente que existe algo vivo, né? uma tensão entre vocês. Mas, como eu dizia, é algo que pode ser mutável, sobretudo hoje em dia, falando assim de orientação, né, sexual, nas possibilidades de experiências, em toda essa, entre aspas, liberdade que é pregada no sentido de um amor livre, de experiências a serem vividas. Então você vê as pessoas ali
tendo essa atração por homens, depois por mulheres, como foi falado aqui até na definição de bissexual e outras definições. Então, você acompanha as pessoas e você vê que a partir de experiências e de prazeres, né, elas já começam a definir as suas atrações e a partir daí a sua identidade. Então a atração, ela é algo bom, né, como um impulso também, mas não deve ser, como eu já disse, definitiva em nossas escolhas fundamentais, como por exemplo, escolher se engajar com alguém no casamento, como por exemplo, definir nossa identidade profunda a partir dela. No engajamento amoroso, a atração ela é fundamental, né? Precisamos, sem dúvida, dela para começar o relacionamento. Se você não tiver atração sexual por uma pessoa, não se engaje com ela, né? Até porque é a atração que vai despertar a paixão, que vai levar um ao outro ali ao ato conjugal. Mas também não se engaje, não se comprometa somente pela forte atração, né? Pela química que existe entre vocês. No engajamento existe todo o nosso ser que se envolve com essa outra pessoa, uma união sexual, mas também uma união afetiva, uma união espiritual também. Então não passe por cima ali das discussões, dos desacordos que vocês costumam ter só porque ele é atraente, ela é atraente, ele tem um jeito diferente que me atrai e isso me é suficiente. Tenho certeza que não será suficiente, né? Cuidado com isso. Um outro perigo, que é o alerta que nós estamos trazendo aqui para você refletir, é achar que a atração, que o prazer, é quem deve dizer quem você é, quem eu sou. Uma missão, uma vez onde eu morava, eu conheci um cara que teve uma relação sexual com outro cara, né, com penetração anal e tudo. Ele disse que foi sim bom, né? A adrenalina que ele viveu junto com essa liberdade afetiva que ele já tinha com esse seu colega, o desejo de fazer uma nova experiência, tudo isso foi o envolvendo nesse momento. Ele disse, olha, tudo aquilo ali gerou prazer em mim, né? Mas depois, né, mais velho, ele reconheceu que ele não era uma pessoa homossexual, né? Apesar de hoje ter essa tendência, hoje sentir atração por pessoas do mesmo sexo, mas ele entendeu, ele acreditou na sua atração e no prazer que ele sentiu ali no início da sua adolescência. Isso que nós costumamos ouvir hoje como definição de identidade humana, né? Em muitas definições é pessoa que tem atração, né, de tal forma, da seguinte forma, por tal gênero, por tal... Enfim, essa é a forma como eu li no início de definição de identidade que nós vamos ouvir. E é perigoso, sim, colocar a nossa identidade em uma coisa que pode ser mutável, né, que pode mudar. E, sobretudo, hoje, né, com essa motivação, como eu disse, da ideia do amor livre, onde eu devo obedecer aos meus impulsos, devo obedecer essa vontade momentânea, isso pode mudar bastante. E por mais que, por exemplo, você se considere uma pessoa homossexual porque na adolescência, como o caso que eu contei acima, você sentiu atração por um cara, teve relação sexual com ele, digamos que você faça uma experiência agora com uma amiga, né? Vocês digam, vamos fazer uma experiência aqui, vamos transar, né? E você... permite que o outro toque nas suas partes erógenas e aí sem dúvida você vai sentir prazer. Se nossa identidade é fundamentada no prazer, nesse momento você vai descobrir uma nova identidade e você vai fazer uma nova descoberta a cada dia, a cada vez que você se permitir viver uma experiência sexual diferente. O problema em descobrir em cada atração uma identidade é que podemos caminhar sem consistência, sem um ideal que nos realize ali realmente. Infelizmente, nessa busca de identidade, o que é mais estável, o que deve ser considerado como um ponto relevante nesse caminho, é o nosso corpo, né? E, infelizmente, ele é muito desprezado, como eu dizia no início. O entendimento de ser homem, de ser mulher, de olhar para o corpo recebido e se identificar a partir do que recebemos, hoje é totalmente ridicularizado, né? Não é nem tanto tomado em conta assim, ou quase não é tomado em conta mais praticamente. E aqui, gente, eu nem falo em cima de conceitos teológicos, né? Ainda não. Eu estou falando, estou fazendo apelo realmente à ciência, aquilo que é a biologia, os dados palpáveis, né, provados, que influenciam sim os nossos atos, que influenciam sim o nosso ser. No vídeo que eu subi aqui antes desse, eu falei da Amélie Menu, que é essa jornalista francesa que havia sido feminista, que também se considerava trans, e ela disse que tinha entrevistado muitas mulheres trans, né, e por mais que fisicamente elas tivessem passado por grandes transformações, né, ela percebia que durante a entrevista existia uma linguagem corporal, existia certas nuances nas respostas que fazia ela pensar, nossa, tem um homem aqui, né? Tem um jeito realmente de homem aqui ainda, e isso fez ela refletir também sobre ela. E ela mesma disse, né, que quando se considerava um homem
ela estava sempre ali rodeada de homens, de amigos, procurava ter a mesma linguagem, né, os mesmos interesses, mas ela disse que ainda assim, por mais que fosse muito bem recebida até, faltava alguma coisa, né? Ela não se sentia totalmente encaixada ali com eles. A sexualidade presente na natureza, recebida, é forte, né? Ela é resistente, porque ela é relevante. Ela deve ser vista dessa forma, como algo relevante. Por mais que a atração sexual pelo mesmo sexo seja forte, eu devo ainda assim olhar para mim, para minha história, eu devo entender que minha natureza, meu modo de colaborar comigo e com esse mundo, passa também pelo meu ser homem, pelo ser mulher que eu recebi. Eu sei, gente, que isso não é algo simples, tá? É tomar a tua atração, tomar a tua natureza, o teu corpo, e ver de forma distinta, sobretudo com todo o pensamento que nós recebemos hoje, né, com a revolução sexual, e junto com a revolução sexual, o pensamento de gênero, a teoria de gênero, e essas definições que nós recebemos, e ao mesmo tempo toda a pressão social que nós vivemos, conseguir olhar para si e olhar para a sua atração, talvez uma atração distinta daquela que a sua natureza, né, a natureza procriativa que nós recebemos ali de homem que é atraído a mulher, de mulher que é atraído ao homem. Se você sente uma atração distinta a essa, isso pode causar um sofrimento, uma angústia em você. Mas é preciso chegar a um ponto de definir aqui, de entender, eu sou um homem sim, eu sou uma mulher, apesar de ter essa atração. Apesar de viver, de sentir forte dentro de mim essa atração aqui, eu preciso entender que eu tenho uma natureza, que eu tenho um caminho também, um objetivo dentro dessa subjetividade da vida. Eu preciso de ajuda, talvez, aqui, para poder caminhar e entender quem eu sou. Você vai ter trabalho, mas é preciso caminhar nesse sentido. É preciso entender que as atrações, como eu disse, elas serão sempre novas, elas poderão mudar, os prazeres serão novos, se você se permitir viver a partir deles, né, a partir de experiências, mas é preciso se concentrar e olhar primeiramente para aquilo que você tem, aquilo que você recebeu, e a partir daí também com inteligência, com honestidade, com sinceridade, caminhar nesse discernimento, caminhar nesse entendimento da pessoa que você é, sobretudo na ideia de pessoa. Você é uma pessoa antes de ser ali a sua inclinação, a sua atração. E aí chegamos ao desejo, né, que é esse nível mais alto de movimento humano, né, interior, que aqui realmente é humano, né? Aqui eu vivo o impulso, eu vivo a atração e eu posso escolher desejar aquele objeto ao qual eu fui impulsionado, ao qual eu comecei a me sentir atraído, né, ou não impulsionado, ou não atraído, mas que no desejo eu posso dizer, não, mas eu preciso me aproximar dessa pessoa, não no sentido sexual, quero dizer, mas no sentido mesmo ali de humanidade, né? Eu preciso me aproximar dessa pessoa, essa pessoa precisa de mim, pode ser alguém da sua família, pode ser alguém que você conheça, alguém do seu trabalho, ou também no sentido sexual, no sentido de impulso, de atração, você se sentiu impulsionado, você sentiu atração por aquela pessoa, e o desejo é esse movimento da nossa vontade, né? Eu escolho desejar. Não é, eu estou desejando aquela pessoa como algo assim incontrolável. Não, no desejo você pode controlar. E aqui é que vai designar realmente, por exemplo, se é algo bom, se é algo ruim, o teu desejo, né? No sentido católico, dentro da moral católica, nós entendemos, por exemplo, o pecado, que começa no coração do homem, começa no interior, os julgamentos interiores, né? Aqueles pensamentos interiores, o desejar a mulher do próximo, como São João Paulo II comenta, essa passagem ali do Sermão da Montanha de Mateus 5, quando Jesus ele fala, né, o adultério não é tanto simplesmente ver o ato ali fisicamente, mas olhar para aquela mulher com um olhar de desejo, né, já desejando, escolhendo desejá-la, já é pecado. E escolhendo desejar o bem, desejar, por exemplo, no sentido católico, né, a castidade, já é um bem, né, já é um caminho de virtude que nós vamos vivendo aqui no nosso interior. Então, impulso, atração e desejo são coisas distintas, né? O impulso e a atração estão ali mais no campo da nossa natureza, da nossa animalia, né? E chegamos no campo superior, que é o desejo, onde eu vou escolher o que fazer com a atração, né? O que fazer com o impulso primeiro ali que eu senti. Muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter ficado até o fim desse vídeo. Quero dizer para você que procura uma orientação, que procura uma outra visão sobre si,
estou à disposição. Você pode procurar no Instagram Pessoa, Sexo e Deus. Você pode mandar um direct, a gente pode conversar um pouco mais. Não fique com vergonha, não fique com medo. Estamos aqui para isso, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você não é inscrito aqui, se inscreva. Se você não compartilhou esse conteúdo ainda, compartilhe, curta esse conteúdo, né? Coloque aqui o seu gostei. E até o nosso próximo conteúdo, até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe você.